Continuação do livro A Garota do Lago, de Charles Donlia. Becca Exley, Universidade George Washington. Jack bateu na tampa traseira do Ford Explorer e foi até a janela do motorista. Até mais, cara. Bom Natal pra você. Obrigado, cara. Brad olhava através do para-brisa. Jack reconheceu a expressão familiar nos olhos de seu companheiro de moradia. Ele sempre o notava quando Brad voltava para casa. Não vai ser nada ruim, Brad. Simplesmente não entre numas com ele. Brad esboçou um sorriso amarelo. Meu pai é um idiota completo. Mal posso esperar para conseguir me virar sozinho. Ele já te disse que não vai pagar após. Então, no próximo ano, alugue um apartamento, pegue emprestada sua passagem para a liberdade. É para isso que servem os empréstimos estudantis. Você pode passar todas as férias no meu lugar, Jack disse, apontando-se contra o carro, com a respiração saindo da boca de forma fumaça branca. Onde vai ser seu lugar? Brad perguntou. No próximo ano? Depende de onde eu for aceito. E Becca? Ela já recebeu a proposta de alguma universidade? Acho que não. Na realidade, não conversei com ela a esse respeito. Jack sorriu. Não se preocupe com Becca e para onde ela vai no próximo ano. Você fica assim toda vez que vai para casa. Assim como? Pirado sobre tudo. Escute, em 10 anos você e seu pai talvez sejam amigos. Assim, sujeite-se sem reclamar a mais um Natal. Você vai para a Flórida depois? Para se encontrar com Gale? Sim, talvez. Vamos beber uma cerveja antes de eu ir embora. Você não vai beber antes de dirigir por 150 quilômetros. Tudo bem, então vamos comer um hambúrguer? O que há com você? Seu pai é um pé no saco, mas nunca te vi tão confuso. É por causa do exame final de Morton? Preciso te contar algo. Jack consultou seu relógio. Tudo bem, vamos almoçar, ele disse, entrando no carro. Os amigos foram ao restaurante McFredden e acharam uma mesa nos fundos. Diversas TVs transmitiam a partida de futebol americano universitário. Eles pediram hambúrgueres e refrigerantes. Entreolharam-se por um tempo, meio que assistindo ao jogo enquanto o pedido não chegava. Você está me deixando curioso, Brad. Fale o que está acontecendo. Brad tomou um gole de refrigerante e mordeu um pedaço de hambúrguer. Tudo bem, acho que estou apaixonado por Becca. A testa de Jack enrugou, as sobrancelhas ergueram-se devagar. O quê? Brad assentiu com um gesto de cabeça. É totalmente idiota, mas eu precisava contar pra você. Quero seu conselho. Sobre o quê? Fale de novo. Eu amo Becca. Estou apaixonado por ela. Certo, Brad. Devagar. Você não está apaixonado por Becca. Não digo isso a mim, Jack. Você não sabe o que está acontecendo entre nós. Estou lhe dizendo. Sinto isso há um tempo. Como pode ser apaixonado por alguém que nunca namorou nem beijou, com quem jamais transou? Talvez encantado, mas não apaixonado. Tanto faz. É complicado, somos muito próximos. Ela fica comigo o tempo todo e conversamos até o sol nascer. Nunca contei pra você porque é um assunto particular entre nós. Tivemos um período estranho em que paramos de passar a noite juntos. No entanto, nas últimas 2 semanas retornamos o hábito. Sabe? Só conversamos durante toda a noite. Ontem tivemos algo diferente. Não sei. Como um momento. Como se estivéssemos prestes a revelar um ao outro como se sentíamos. Sei que ela sente a mesma coisa por mim, mas seria muito complicado se ficássemos juntos, sabe? Nenhum de nós sabe para onde vai próximo ano. Somos amigos, e ela não quer estragar isso. Brad mexeu no refrigerante com um canudo. Só quis lhe dar um alerta. Minha cabeça está girando nesse momento. Me dar um alerta a respeito de quê? Como nós 4 somos amigos, Becca e eu achamos que ferraríamos com tudo se ficássemos juntos. Mas eu não me importo mais com isso. Espero que não incomode você se Becca e eu, sabe, começarmos a namorar. Espere um pouco. Jack encarou o amigo. Becca disse pra você que ela sente alguma coisa? Que quer ficar com você? Ou namorar você? Ou que ela o ama? Não, quer dizer, não exatamente.
O tempo todo? Ela me diz que me ama, mas ela fala isso pra todo mundo. Acho que Becca teme pela dinâmica do nosso grupinho se ela e eu ficarmos juntos. Por um instante, Jack refletiu. Você está passando por poucas e boas, certo? Está emotivo por causa de ir para casa e lidar com o idiota do seu pai. E espera respostas da universidade. Talvez esteja um pouco pirado sobre o próximo ano. Acabou de fazer os exames finais e passou por toda a coisa do professor Morton. Isso tudo tem um efeito cumulativo. Nada disso tem importância, Jack. Consigo ficar acordado até o amanhecer conversando com Becca, e ela entende totalmente o que enfrento com meu pai. Becca simplesmente me escuta e me entende. Ela é perfeita para mim, e sei que seríamos perfeitos juntos. E se Becca não sentir a mesma coisa? Não sei, é difícil de explicar, mas sei que ela sente. Suponho que vou descobrir. Como? Falarei com ela. Espero até voltarmos do recesso e aí conto pra ela como me sinto. Eles terminaram os lanches e fingiram assistir ao jogo de futebol americano. Tudo bem, Brad. Deixe as coisas decantarem por 2 semanas. A gente se fala depois do Natal. Combinado. A que hora sai seu voo? Logo. Jack consultou o relógio. Tenho de correr. Os dois se encaminharam para o apartamento deles e Brad parou no estacionamento. É melhor eu pegar a estrada. Faça uma boa viagem e mande lembranças minhas aos seus pais. Mandarei? Seja gentil com seu pai, Jack acrescentou, saindo do carro e segurando a porta aberta. Vejo você em 2 semanas. Certo. Jack fechou a porta do veículo. Então, Brad fez o carro avançar. A janela do motorista estava aberta. Não se preocupe, existe solução para essas coisas, Jack gritou. Brad acenou, fechou a janela e partiu a toda velocidade. Jack observou seu amigo pegar a rua Street, passar pelos prédios pelos quais Campos era famoso, desaparecer no boulevard que o levaria até a rodovia I-95 e, finalmente, a Maryland. Tornou a consultar seu relógio e subiu correndo a escada para o apartamento. Apanhou a mochila na cama, colocou-a no ombro, apagou as luzes e trancou a porta, em pânico. Desceu correndo a escada, jogou a mochila no porta-malas de seu Volvo desmazelado e partiu às pressas para o aeroporto. O almoço inesperado com Brad atrasou pelo menos 1 hora. Seu celular tinha vibrado 5 vezes nos últimos 30 minutos. Não se atreveu a atender? Não com sua mente funcionando tão rápido. Jack achou um lugar no estacionamento mais próximo, um que lhe custaria 3 vezes mais que o estacionamento mais distante, mas não tinha tempo de pegar bonde elétrico de volta para o terminal. Uma fila de viajantes de Natal zigue-zagueava 4 vezes em frente ao balcão da Unitem. Aquilo significava uma espera de no mínimo 30 minutos para o check-in, e Jack não tinha esse tempo. Ele caminhou direto para a frente da fila. O homem de cabelos grisalhos esperava pela liberação do próximo guichê de atendimento com um documento na mão e uma mala de rodinhas ao seu lado. Por favor, senhor, Jack disse, com a mochila sobre o ombro, a camisa para fora da calça e aparecendo debaixo da jaqueta a barba por fazer. Atleta durante toda a vida, ele sempre conseguia usar a estatura elevada e os ombros largos como instrumentos de bem-estar, em vez de intimidação. Naquele momento, usaria o charme, a boa aparência e o porte físico para conseguir embarcar. Meu voo sai em 20 minutos, posso entrar na sua frente? O homem pareceu perturbado, olhou para a fila atrás de si e em seguida fez um sinal para Jack se dirigir a alguém chega perto. Já está embarcando, a atendente da companhia aérea informou. Você talvez não consiga passar pela segurança e chegar ao portão de embarque a tempo. Eu vou tentar, Jack respondeu. Bagagem para despachar? Não. Ela digitou o teclado com competência e imprimiu o cartão de embarque. Portão B6, terminal 2. Sugiro que se apresse. Jack pegou o cartão de embarque e conseguiu chegar até a frente da fila de segurança, arrancando insultos dos outros passageiros. O embarque para meu voo está quase encerrando, ele informou às pessoas que se confrontaram. Pôs a mochila e os sapatos sobre a esteira e jogou no lixo o necessaire de toilette, contendo aparelho de barbear, tesouro e outros artigos de higiene pessoal que o impediram de passar pela segurança.
Passou pelo detector de metais na primeira tentativa, jogou a mochila sobre o ombro e correu de meias até o portão B6. Os assentos do lado de fora do portão estavam vazios. Aqui está ele, o atendente do portão disse ao supervisor, que segurava uma lista de passageiros. Desculpe, Jack ergueu os sapatos enquanto se dirigia ao balcão. Mais 30 segundos e encerraríamos o embarque. Obrigado por esperar. Os funcionários da companhia aérea certificaram o documento de Jack e fizeram a leitura óptica do cartão de embarque. Assento 15E. O voo está cheio. Obrigado. Jack atravessou correndo o ponte de embarque, pulando num pé só enquanto calçava os sapatos e sorriu para as comissárias de bordo que o esperavam. Tirou a mochila do ombro e o carregou na frente enquanto atravessava o corredor estreito do 737. Ignorou as 100 pessoas que não tiraram os olhos de sua pessoa, concentrando-se no passageiro sentada no assento 15D. Ao vê-la, Jack sorriu. Finalmente, sentou-se com a mochila sobre o colo. O que houve? Becca perguntou. Já estavam quase fechando a porta. Senhor, sua bagagem terá que ser posta sob o assento na sua frente, a comissária de bordo disse a Jack. Desculpe. Em seguida, ele enfiou a mochila sob o assento e respirou fundo algumas vezes. E o senhor terá que afivelar o cinto de segurança. Sorrindo para a comissária de bordo, Jack evitou contato visual com os passageiros ao redor, que o encaravam, e afivelou o cinto. O que houve? Becca repetiu. Jack apontou para o cinto de segurança afivelado e fez um sinal de positivo com o polegar para a comissária, que estava de olho nele. Eu conto mais tarde, mas vou ter que comprar uma escova de dente antes de irmos para a casa de seus pais. Está nervoso porque vai conhecer meus pais? Ah, um pouco, sim. Eu vou precisar me barbear enquanto pousarmos. Eles vão gostar de você. Becca segurou a mão de Jack. Vão? Como você sabe? Ela beijou a boca impassível dele. Porque eu sei. Agora me conte por que você se atrasou. Parte 2. Autoajuda. Kelsey Castle, Summit Lake. A conversa com Millie Mays foi o primeiro vislumbre de luz lançado sobre o mistério sombrio de Beck Exley. O casamento revelou o motivo e gerou pelo menos um suspeito. A fuga de Becca para casar era outro caminho que Kelsey precisava trilhar. No entanto, inicialmente ela quis descobrir quem era aquele rapaz e se ele tinha algum motivo para matar sua mulher. Com a mente concentrada em torno de novas revelações, Kelsey se dirigiu ao restaurante Weatherard para encontrar Peter Ambrose e ver se ele conseguira os prontuários médicos e a autópsia. Kelsey virou numa rua lateral a Maple e encontrou o restaurante na esquina. Peter já estava sentado a uma mesa ao lado da janela e acenou quando ela entrou. Olá, Kelsey o cumprimentou ao se aproximar. Olá, Peter indicou uma cadeira à sua frente. Em vez da vestimenta cirúrgica, usava um paletó esportivo azul sobre uma camisa Ralph Lauren. Kelsey também se trocara para aquele jantar. Escolhera calça comprida, sapatos de salto alto e blusa branca sobre o blazer cinza. Passou o rímel nos cílios e puxou os cabelos para trás antes de deixar a Winchester. Obrigada de novo por fazer isso por mim, Dr. Ambrose. Chame-me de Peter. E não me agradeça ainda. Se não estivesse prestes a discutir a respeito da morte de uma garota, pareciam mais dois jovens profissionais num encontro amoroso. Com seu queixo anguloso e olhos castanhos claros, Peter Ambrose era atraente. E se Kelsey não quisesse admitir que notou a boa aparência dele, teria de encontrar outro motivo para explicar por que usara creme bronzeador e batom pela primeira vez em mais de um mês. O que aconteceu? Não conseguiu achar nada? Pelo contrário, achei muita coisa, mas não foi fácil. Alguém está tentando ocultar os detalhes do caso. Sério? Foi o que o delegado me disse. Kelsey pendurou a bolsa no encosto da cadeira.
O escritório do promotor público acha que a polícia de Summit Lake não tem os recursos e a experiência necessária para lidar com o homicídio. Assim, os detetives estaduais assumiram o comando. Puxou a cadeira para frente. O que você achou nos prontuários médicos? Conseguir essas informações não foi fácil. Eu não fui capaz de obter tudo o que você pediu. Por que não foi fácil? Os prontuários são facilmente acessíveis através do nosso sistema informatizado, mas tive de me esforçar para descobrir informações sobre a noite em que Becca Exley foi trazida ao pronto-socorro. Seu arquivo foi classificado no nível de proteção elevado, ou seja, pouquíssimos médicos têm acesso a ele. A enfermagem e os paramédicos não têm. Tive de procurar uma senha para conseguir chegar aos prontuários. Desculpe por incomodá-lo, achei que você teria apenas de acessar um arquivo. Espero que não esteja mantendo em apuros. Tudo está informatizado agora. Acessar um arquivo significa procurá-lo num computador. E eu tinha senha, mas nunca precisei utilizá-la antes. A garçonete se aproximou. Posso lhe servir uma bebida? Ela perguntou a Kelsey. Claro! Kelsey notou a taça de vinhos à frente de Peter. Também quero vinho. Sauvignon Blanc, Peter informou. A garçonete sorriu e se afastou. Você é cirurgião, certo? Fiz uma pequena pesquisa a seu respeito. Sou cirurgião, sim, Kelsey. Cirurgia geral. Mas desde que aceitei esse emprego, faço mais trabalho administrativo do que operações. Há muitos casos cirúrgicos aqui nas montanhas? Achei que com sua especialização você ia querer estar numa cidade grande. Já estive? Por anos e anos, dirigi o departamento de cirurgia do Hospital St. Lake. Então, por que está aqui cuidando de papelada? Peter esboçou um sorriso. Desculpe, estou acostumada a entrevistar pessoas, assim às vezes sinto dificuldade de conversar sem bisbilhotar. É uma boa pergunta, mas há casos cirúrgicos aqui. As pessoas encontram um jeito de me chamar. Estava ficando esgotado em Nova York. Muitos casos, muitas horas de trabalho, muito estresse. Temos menos cirurgias aqui, mas os casos que tratamos são complicados e desafiadores. Consigo atender cada paciente com mais atenção, sem delegar muita coisa aos residentes e aos colegas. Você tem família? Não. Bem, uma mulher. Como ele está se adaptando à mudança para cá? Peter franziu os lábios, um tanto relutante. Desculpe, ex-mulher. Então interrompeu o contato visual, olhou para o vinho, pegou a taça e o girou. Tomou um gole. Ainda juntando os pedaços. A garçonete serviu a taça para Kelsey e notou os pedidos de jantar deles. Me ofereceram esse emprego e eu decidi que seria bom sair de Nova York por um tempo. Sei que as pessoas dizem outra coisa, mas nenhum casamento acaba bem. Lamento, Peter. Ele tornou a sorrir. Não sou o primeiro cirurgião do mundo a se divorciar. Ficarei bem. Então, quero te mostrar o que descobri. Peter tirou a pasta de documentos de sua bolsa carteiro de couro. São os prontuários da noite em que a garota foi trazida para o pronto-socorro. Eu os imprimi. Entregou as folhas para Kelsey. Você não pode ficar com isso, mas pode consultar aqui. Kelsey apanhou os papéis e leu os prontuários do médico do pronto-socorro. Preciso de sua ajuda, Peter. Não entendo o jargão médico. Examinei os prontuários hoje à tarde. Becca Exley foi trazida de ambulância para o PS e chegou às 10 da noite, mais ou menos. Realmente, seu estado era muito grave. Sua traqueia estava fraturada. O pescoço dela foi quebrado? A traqueia artéria foi esmagada. Becca foi estrangulada. Kelsey piscou diversas vezes enquanto processava aquela informação. Peter continuou. A maioria das mortes por estrangulamento é causada por asfixia. O agressor agarra o pescoço da vítima com força suficiente para interromper o fluxo do ar através da traqueia e artéria. A traqueia. Se isso durar muito tempo, provocará falta de oxigênio no cérebro e nos órgãos, e o consequente óbito. No caso dessa moça, o agressor fez isso de maneira tão brutal que destruiu a traqueia.
Kelsey assumiu uma expressão de horror. Isso é terrível. Terrivelmente brutal, sim. E naquela noite, quando ela chegou ao hospital, havia pouquíssima coisa que os médicos podiam fazer. Os paramédicos da ambulância iniciaram uma traqueotomia para que a providência correta tomar, muito tarde. O que é isso? Uma traqueotomia? Consiste na abertura de um orifício na garganta. Quando os paramédicos perceberam que a traqueia estava fraturada e não poderiam levar ar para os pulmões através da boca, como normalmente fariam, tentaram uma intubação. Ou seja, inserir um tubo na garganta para levar oxigênio aos pulmões. Mas não puderam fazer isso por causa da fratura. Então optaram por uma incisão na garganta, abaixo da fratura, para ganhar acesso ao fragmento ileso da traqueia, e forneceram oxigênio por meio de bomba. Quando chegaram ao hospital, Becca Exley quase não tinha mais pulso. O pessoal do PS continuou cuidando dela. Conseguiu estabilizá-la por um tempo, mas a situação era muito ruim. O pessoal a manteve viva até a chegada dos pais. Na manhã seguinte, ela morreu. A garçonete serviu as saladas e Kelsey pôs a sua de lado. Desculpe, ela sorriu tímida para Peter. Perdi o apetite. Acho que foi uma má ideia conversarmos sobre isso num jantar. Eu não imaginava que tivesse sido tão brutal. Vamos levar nosso vinho para o bar, parece melhor? Muito. Peter conversou com a garçonete e pagou pelo jantar não consumido. No balcão, sentaram-se em bancos de canto, de modo a poderem se encarar. Kelsey voltou a tirar suas anotações e pôs sobre o balcão. Você consegue falar com alguém da equipe médica? Os médicos do pronto-socorro? Peter fez um gesto negativo com a cabeça. Não era o meu caso e não há motivos para eu me envolver. Assim, não me sinto à vontade para fazer perguntas. Ainda. Tenho de achar um jeito de como abordar meu problema. Que problema? Peter tomou um gole de vinho. Os velhos tempos de fraudar prontuários médicos acabaram, Kelsey. O médico não pode mais abrir o prontuário de um paciente e mudar um diagnóstico, inserir um achado pertinente ou excluir algo que não deveria estar ali, algumas vezes semanas depois. Agora é tudo digital e depois que o prontuário é assinado, não há mais nada a fazer. Para alterar o prontuário depois de oficialmente assinado, você precisa cancelar sua assinatura, fazer as mudanças e então assiná-lo de novo. E quando isso é feito, deixe um rastro. Houve algum cancelamento de assinatura no prontuário de Becca? 2. O que foi alterado? Impossível dizer. Só consigo ver que foi assinado na noite em que ela deu entrada no PS. E então a assinatura foi cancelada no dia seguinte e de novo 2 dias depois. Mas você não consegue ver o que foi alterado? Não. E fiquei curioso por causa do que achei na autópsia. Kelsey refletia a respeito da ideia dos prontuários médicos que Becca poderiam ter sido alterados. Ela consultou suas anotações. Becca foi trazida ao PS e declara morta na manhã seguinte. Quando a autópsia foi feita? A autópsia envolveu uma situação mais difícil. Como a morte da garota foi consequência de um homicídio, a patologista do hospital aqui da cidade não realizou a autópsia. Ela foi feita pela médica legista do condado de Buchanan. Peter tirou mais anotações de sua bolsa e as colocou sobre o balcão. A autópsia foi realizada no dia seguinte pela doutora Michelle Maddox, mas não conseguiu obter uma cópia do relatório final. Ainda não foi liberado. O melhor que pude fazer foi um resumo de algumas de suas conclusões. E algumas conclusões externas gerais. Peter passou o dedo pela folha de papel. Confirmando o estrangulamento, incluindo petequias na pálpebra e hemorragias subconjuntivas. Kelsey fez um ar de dúvida. Hemorragia no branco dos olhos, Peter informou. Quando a circulação sanguínea é bloqueada durante o estrangulamento, a pressão no interior dos vasos sanguíneos aumenta, arrebentando os vasos capilares. Isso é bem visível nos olhos. E internamente, também nos pulmões. Voltou a olhar para suas anotações. O exame externo também indicou contusão no pescoço, com lesões graves no tecido mole e fraturas no osso hioide e na cartilagem cricoide, todas comuns em estrangulamentos. O exame interno do esqueleto da laringe confirmou a fratura traqueal. Virou a página.
um tufo faltoso de cabelos na parte posterior do couro cabeludo e um grande hematoma subdural na base do crânio. O canalha a golpeou com algo? Não, o tufo faltoso foi arrancado manualmente, com base na ausência de folículos e nos pulmões aleatórios de perda capilar. O hematoma parece ser resultado de uma queda. Ela cambaleou para trás, acho, e bateu a cabeça quando caiu. Peter tornou a filtrar a folha de papel. Também 2 circulações dos dedos deslocadas na mão direita da vítima. Então ela perdeu a consciência cambaleando, Kelsey afirmou. E arranhando. Havia pele sobre as unhas. Também foram constatadas contusões. Peter fez uma pausa, então prosseguiu. Não sei quanto você sabe a respeito desse caso. Mal comecei a coletar informações. Assim, só sei o que descobri nos últimos dias. E você não conhecia a vítima? Não, por quê? Havia contusões em sua área vaginal indicando um estupro. Lentamente, Kelsey recostou-se em seu banco e cruzou os braços. Não, eu não sabia que Becca tinha sido estuprada. Sinto muito por ser tão direto. Tudo bem, eu imaginava se tratar de um simples homicídio. Não me surpreendo que você não tivesse conhecido do estupro. Poucas pessoas sabem disso. Não é mencionado nos prontuários médicos do PS. E, se foi mencionado, foi retirado. E esse relatório aqui, o relatório de investigação, como é chamado, de autoria da médica legista do Condato, é um resumo da autópsia e deve ser o relatório público. Assim, pelo visto, qualquer jornalista poderia pedir uma cópia dele à médica legista ou ao patologista. Mas o Condato ainda não liberou. Kelsey fez algumas anotações. Não é um absurdo. O Condato tem 6 semanas, certo? Tem, mas conseguiu obter o resumo oficial que está pronto para liberação, e não inclui a hipótese do estupro. Kelsey ergueu a cabeça. O relatório da investigação que será liberado é diferente daquele que você conseguiu? Exatamente. Então, como conseguiu essa cópia? Tenho um contato no edifício sede do Condato de Buckingham. Ele me fez um favor. Por que estão escondendo que Becca foi violentada? Bem, provavelmente só estão atrasando a informação até obterem uma melhor compreensão sobre a investigação. Mas o relatório da investigação é sempre o primeiro documento liberado. Em seguida, o médico legista tem permissão para liberar uma versão alterada algumas semanas depois. Aí o relatório final e oficial da autópsia é liberado algum tempo depois, incluindo a causa definitiva da morte e o relatório toxicológico. Já vi esse filme antes, Peter. Mais tarde significa quando ninguém mais estiver prestando atenção. Sem jornalistas. Nós nunca paramos de prestar atenção, mas o público perde o interesse. E é isso que eles querem. Kelsey se lembrou da conversa com o delegado Ferguson a respeito do pai de Becca se candidatar a um cargo de juiz. Que sua única filha tivesse se casado em segredo e sido estuprada eram coisas que ele haveria de querer ocultar de seus eleitores. Ela voltou para suas anotações e escreveu por um instante. De acordo com o resumo que você conseguiu, eles acharam algo do corpo? Sim, esperma, pelos e células epidérmicas. A doutora Maddox acredita que algum dos pelos era de uma barba. Como ela determina isso? Havia amostras contendo bulbo, ou raiz, sugerindo que foram arrancadas durante a luta. Algumas eram longas, provavelmente do couro cabeludo do criminoso. Outras eram curtas. Com base no comprimento e no fato de que eram hastes completas ligadas à raiz, concluiu que vinham do pelo facial. Kelsey fez anotações a respeito do pelo longo e barba enquanto Peter falava. Fibras também, talvez de um casaco de lã? Então o ataque aconteceu pouco depois que ela entrou em casa. Sim, o criminoso nunca tirou o casaco. O que se encontrou do corpo era tudo o que precisava para uma condenação? Sim, a partir da recuperação do fluido dos pelos seria um exame de DNA fácil. Se acharem alguém para fazer a comparação, Kelsey voltou para seus registros e estudou por um minuto. Você já ouviu falar de um pai protetor que suprime informação? Qual? De ser um estupro? Sim. Ele teria de ser muito poderoso para fazer isso e ter muitos contatos nos escalões superiores. William Exley é poderoso e tem contatos. Um advogado importante que está se articulando para ser juiz. Também tem muito dinheiro e influência política.
Não duvido disso. A classificação dos prontuários médicos foi posta num nível de proteção elevado. Os próprios prontuários foram alterados. O arquivamento do relatório, resumindo da autópsia, será abreviado e o relatório completo da autópsia será em algum lugar. E, sem dúvida, sua liberação será atrasada ao máximo. Em algum lugar onde? Não sei, mas a doutora Maddox sabe. E garanto que os detetives estaduais também. Quais são as chances de eu conseguir esse relatório completo? Não muito grande, Peter sorriu. Gostaria muito de consegui-lo. Eu também, agora que sei algo estranho que está acontecendo. Kelsey sentiu uma descarga de adrenalina. Sempre sentia quando sabia que uma história tinha um apelo. Será que o amigo que o ajudou a conseguir o resumo do relatório de investigação não poderia ajudar a obter a autópsia real? Por um momento, Peter refletiu. Duvido que ele queira se envolver num furto de um relatório da autópsia. Verei o que consigo fazer. Obrigada por sua ajuda. Kelsey pegou suas coisas e guardou na bolsa. Suas informações foram reveladoras. Mantenha-me informado do que você descobrir. Agora fiquei curioso. Certo, mantenha-me informada você também. Kelsey chegou ao Winchester Hotel perto das 10 da noite. Ligou para o Pincontney e deixou uma mensagem. O plano de Pen era isolá-la das montanhas para perseguir um caso inexistente fora frustrado. Ela explicou no correio de voz dele. Kelsey topou com algo que Sam Slake e seu radar investigativo lhe dizia que era bem interessante. Desligou o celular e passou o resto da noite estudando suas anotações e relendo as novas informações que coletou sobre Becca Exley. Uma história se formava em sua mente. Era muito cedo para enxergar todo o quadro, mas já passara pelo processo antes. Do nada, uma pequena narrativa tomava forma a respeito da vida e morte de Becca Exley. Existiam diversas lacunas na história e muitas perguntas sem resposta. Contudo, o processo se achava em movimento e Kelsey sabia, como um trem que desce morro abaixo, que não havia possibilidade dessa história ser freada e não ganhar as páginas da revista. Kelsey levou o computador e as anotações para a varanda. O ar noturno, bastante frio, ajudava a clarear as ideias. O hotel se situava na extremidade norte de Maple Street e da varanda do terceiro andar, a visão de Kelsey abarcava toda a cidade, até a igreja de São Patrício, na extremidade sul, cuja fachada estava iluminada por refletores que destacavam as pedras brancas. Havia postes de luz e todas as 4 esquinas dos cruzamentos, clareando as ruas. Os bordos que ocupavam o canteiro central floresciam no início da primavera. A rua se encontrava coberta com folhas secas, e a brisa do lago que varria a cidade as fazia moverem-se em redemoinhos. A oeste, Kelsey avistou o farol sobre um ponto do outro lado da água, com sua luz poderosa cortando a escuridão. Ela desviou o olhar para as palaftas situadas nas águas rasas do lago Summit e, por um tempo, fitou a casa dos Exley, pensando em Becca e em tudo que ela passara naquele lugar. Um santuário, quente e seguro, transformado no inferno. Kelsey pegou a pasta do delegado Ferguson e, folheando as páginas, achou a lista detalhada das provas coletadas na propriedade Exley na noite do assassinato de Becca. A lista era longa e difícil de ler. Entre os itens, incluíam-se: livro de direito constitucional aberto no piso da cozinha, MacBook Apple aberto virado para baixo sobre o piso da cozinha com a tela rachada, 5 páginas de caderno espalhadas no piso da cozinha, anotações de estudos escritas à mão, iPod e alto-falantes, meia grossa, chinelo na sala de estar, tamanho pequeno. A lista prosseguia por 2 páginas, uma série tediosa de itens escritos num garrancho praticamente ilegível. Kelsey estava tão interessada que leu a lista 2 vezes. Em nenhum lugar achou menção de um diário. Ao se dar conta de que era quase meia-noite, Kelsey se espantou com um rápido passar das horas. De repente, sentiu frio e cansaço. Guardou seus papéis, ligou o laptop e levou tudo para o quarto, onde se acomodou entre as cobertas. Inquieta, virava-se de um lado para o outro, com sua mente trabalhando sem cessar.
Quando enfim conseguiu dormir, um sonho vívido a colocou no interior da casa de Becca Exley. Ela caminhava pelo ambiente. Na realidade, flutuava. Na ilha da cozinha havia um livro de anotações e um computador aberto, mas também outra coisa. Um fichário de capa dura, pequeno e compacto. O diário de Becca? Sim, claro. Kelsey estendeu a mão para pegá-lo, esperando encontrar nele as respostas para todas as suas perguntas. Contudo, seus movimentos congelaram, e quanto mais ela se esforçava para apanhá-lo, mais longe ele flutuava. Foi quando Kelsey escutou 3 batidas ruidosas na porta da antessala. Flutuou até a porta e abriu, para descobrir o assassino de Becca. No entanto, Kelsey só achou a escuridão do lado de fora. Então, algo chamou sua atenção. Um lampejo de luz vindo do lago. Kelsey correu para o terraço e viu o farol na outra margem. Foi quando escutou um som de passos, como se alguém estivesse correndo pelo cais. Ao se virar, avistou Peter e Ambrose se afastando e desaparecendo na noite. Quando dirigiu o olhar de volta para casa, um homem estava parado nas sombras. Kelsey tentou gritar, mas só conseguiu expelir um ar com força. Então, começou a correr. O progresso do correr com água batendo nos joelhos era muito lento. Naquele momento, Kelsey virou-se de volta a Miami, tentando correr em um percurso habitual no caminho ao lado da água que ela percorria todas as manhãs. O caminho através da mata onde sua vida virou um inferno. Ela sentiu a presença dele e tentou correr mais rápido. No instante, ela atacou, vindo do bosque, triturando galhos e folhas. A respiração de Kelsey se tornou irregular, hiperventilado exatamente quando o homem a agarrou. Foi suficiente para assustá-la e despertá-la. Kelsey se sentou na cama, ofegante como se tivesse realmente corrido. O coração batia tão forte que ela era capaz de escutá-lo. Inicialmente, uma ocorrência de todas as noites. Os sonhos tinham se aquietado nos últimos tempos e não havia se manifestado durante toda sua estada de Summit Lake. Até essa noite. Até ela descobrir que Becca fora estuprada. Naquele momento, o pesadelo voltara, perturbando sua mente com todos os temores daquela manhã na mata, que Kelsey trabalhara tanto para superar. Kelsey passou o primeiro mês dentro de casa, não atravessou a porta de frente, a não ser poucas vezes em que forçou a voltar ao escritório. Por saber que ficasse em casa mais algum tempo, talvez nunca mais deixasse. A cura viria com o tempo, como os médicos diziam, mas quanto mais ela esperava, mais longe da recuperação se sentia. O encerramento só viria, Kelsey sabia, quando ela decidisse persegui-lo. E tomar conhecimento do estupro de Becca lhe trouxe de volta seu próprio suplício, que pendia na frente do seu nariz e a desafiava a correr atrás dele. Seu mal-estar aumentou ao escutar os detalhes trazidos por Peter, o primeiro homem, além de Pam, com quem tinha conversado em semanas. Ela pousou a cabeça no travesseiro e fechou os olhos, mas o sono não veio. Becca Exley, Summit Lake. 13 meses antes de sua morte. O voo entre a capital dos Estados Unidos e Charlotte foi tranquilo e sem turbulências. Becca dormiu com a cabeça no ombro de Jack, enquanto a mente dele se ocupava com a ideia de que seu melhor amigo se apaixonara por sua namorada. Ele e Becca poderiam ter superado o segredo de seu relacionamento se houvessem confessado tudo no verão anterior, quando todos voltaram para cursar o último ano. Mas agora, Jack sabia, meses depois, e com essa nova revelação de Brad, que o namoro deles seria muito mais difícil de explicar. Os pais de Becca os pegaram no desembarque. Jack jogou as bagagens no porta-malas de Cadillac Scarlet, ficando em segundo plano enquanto Becca abraçava os dois. Esse é Jack, Becca disse exultante, apresentando o namorado. Olá, Jack! E a mãe de Becca o abraçou. Jack apertou a mão do Sr. Exley, e em seguida todos embarcaram no Scarlet. Obrigado pelo convite para o Natal, Jack disse quando o carro começou a se mover. Você é muito bem-vindo, a Sra. Exley sorriu. Então, Jack, Becca nos falou que você está se candidatando a alguma de nossas melhores faculdades de Direito? As mesmas que Becca, senhor, quase todas. Stanford já aceitou, Becca revelou quase para Jack e sorrindo para seus dentes perfeitos. Sério? No assento traseiro, Jack assentiu, quando lançava Becca um olhar de desaprovação.
Eles só contaram para ela sobre sua aceitação por Stanford. Nem mesmo seus pais sabiam, e ele definitivamente não queria discutir o assunto durante aquela viagem. Jack sabia que William Exley era um super advogado com seu próprio e poderoso escritório, e corriam rumores de que ele estava se candidatando a um cargo de juiz. Como não tinha interesse real na profissão, Jack preferia evitar conversa a respeito de direito. Ele não pretendia trabalhar arduamente todos os dias num processo judicial difícil, tentando superar outros processos difíceis que tentavam superar o dele. Sim, recebi a notícia na semana passada. Cedo, hein? William Exley comentou. Stanford parece algumas admissões precoces para alguns de seus melhores candidatos. Becca suspirou. Isso não é totalmente verdade, Jack contrapôs. Você precisa ter... Bem, eu simplesmente tive uma boa recomendação. Do senador Ward, de Maryland, para quem Jack trabalhou no verão. Ele é ex-aluno de Stanford. Bem, parabéns, Mary tomou a sorrir. Vai acertar a oferta? Não tenho certeza se quero ir para a Califórnia, senhora. Jack não se empolgou. Ele não quer ser advogado. Ele quer escrever, Becca revelou. Escrever o quê? William quis saber. Jack fitou Becca com os olhos arregalados. Eles haviam combinado não revelar nada sobre isso aos pais dela. O orientador de Jack lhe disse que seu plano de carreira era suicida e que se ele fosse admitido numa faculdade de direito de primeira classe, deveria trabalhar duro e conseguir um emprego num grande escritório de advocacia, depois da pós-graduação. Seu orientador mostrou gráficos de projeção salariais para formado e pós-graduado em direito na Ivy League e disse a Jack exatamente quanto ele deveria estar ganhando em 5 anos. Tentar ser um escritor de discursos era bastante arriscado, seu orientador afirmou. Ele continuou falando por mais 15 minutos sobre outros garotos que perderam a oportunidade e onde estavam agora na vida. Jack desejou perguntar uma oportunidade seu orientador perdeu ao longo do caminho, que o prendia agora no escritório onde cuidava da papelada e afastava garotos persuadíveis de seus sonhos. Discursos políticos, talvez? Becca e os nossos melhores amigos também vão seguir carreira em direito. Assim tenho certeza de que um deles acabará no Congresso. E talvez me contrate. Jack sorriu para Becca. Brad é o único que quer se candidatar a um cargo. Gay e eu vamos abrir nosso próprio escritório e nos tornar milionárias antes dos 30 anos. Continuem falando assim, vocês vão provocar um ataque cardíaco nesse velho coração, o Sr. Exley disse. Não se preocupe, papai. Vamos acrescentar o terceiro Exley ao nome do escritório. De onde veio essa aspiração para escrever discursos políticos, Jack? William indagou. Há 2 verões. Trabalhei para a campanha do governador em Whitcomb e tive a oportunidade de escrever um pouco. E nos últimos 3 verões, participei de um curso no Congresso em Washington. Jack escreveu a versão preliminar para o senador Ward quando ele discursou para o Congresso a respeito dos gastos militares. Becca interveio. Sério? Milt Ward? Mary se admirou. Jack assentiu com um gesto de cabeça. Você escreveu o discurso dele? Eu e os demais estagiários. E a maior parte do que escrevi foi cortada. Você sempre faz isso, Jack. Detesto quando ele se deprecia. Jack achou graça. Não estou me depreciando, Becca. É um fato. Minha parte falava de gastos em defesa e a maior parte foi cortada. Só por causa das limitações de tempo. Becca se curvou para a frente, entre os assentos, para que seus pais conseguissem ouvir em clareza. O senador Ward ligou para Jack depois para lhe dizer que ele tinha mais talento do que os outros estagiários. Jura? A mãe exclamou, virando-se para trás. Acho que foi um telefonema de cortesia, Jack deu de ombros. Ele apadrinhava o curso, assim imagino que tenha ligado para todos os estagiários e dito algo parecido. Becca fez um gesto negativo com a cabeça e se reclinou. O senador não ligou para todos os outros estagiários. Sammy participou do mesmo curso e ela nunca recebeu uma ligação de Ward. Você está sendo modesto. O senador Ward enviou uma carta de recomendação para você esse ano, ainda que tenha centenas de estudantes para que tenha lhe pedido. Então por que fazer pós em direito se você quer escrever discursos? O Sr. Exley perguntou.
Vou estagiar nos verões para obter mais experiência e a faculdade de Direito será um bom reforço nos termos de currículo. Acho que me deixará mais preparado se for para escrever acerca de questões políticas. Bem, o direito é uma profissão fascinante, talvez você ainda mude de ideia. De qualquer maneira, parece que você é capaz de tomar decisões sensatas. William Exley virou a cabeça para observar Becca enquanto dirigia. Enquanto estou tentando entender por que vocês mostraram tanta determinação em aparecer em Washington no verão passado, em vez de trabalharem para mim. É oficial agora? Vocês dois estão namorando? Ninguém na nossa turma de George Washington sabe, papai. Mas vamos contar a todos quando voltarmos. De imediato, Jack sentiu o estômago embrulhar. Ele reprimiu o arroto e fingiu um sorriso para Becca. William mudou seu foco para o espelho retrovisor, onde podia ver o rosto de sua filha. E por que o segredo do namoro de vocês? Eu já lhe disse, papai. Somos todos amigos e só queremos esperar para contar aos demais. Esperar até quando, querida? Estamos aguardando o momento certo, papai. É uma dessas situações em que você não vai entender. Ah, claro. Devemos lembrar que você já tinha 3 anos de idade quando sua mãe e eu falamos a respeito para os outros pela primeira vez. Assim, talvez eu entenda mais do que você imagina. Papai, você é um babaca. Durante 10 minutos, eles permaneceram em silêncio. Então o Sr. Exley perguntou. Jack, você tem alguma familiaridade com as montanhas Blue Ridge? Não muita, sou de Wisconsin. Assim, montanhas são algo fora do comum para mim. Elas fazem parte da cordilheira das montanhas Great Smoky. De certa forma, são o interior dos Apalaches e formavam uma barreira para os colonizadores originais. Só no final do século XVIII... Pai, acabamos de fazer exames finais. Não precisamos de uma lição de história. Não é uma lição, são informações interessantes sobre onde estamos indo. Temos uma propriedade nas montanhas, onde gostamos de passar o Natal todos os anos. É uma casa no lago, e também passamos bastante tempo ali no verão. Eu costumava comandar o meu iate em passeios pelo Summit, até Becca decidir que era a nova comandante. Agora apenas sigo ordens. A cidade se chama Summit Lake. Becca me falou da casa, senhor. Fica sobre a água, certo? Sobre estacas ou algo assim? Se você cair da varanda, mergulhará no lago, Becca afirmou. Uma palavra, Jack sorriu. Vai ser ótimo conhecê-la. O irmão de Becca estava noivo de uma garota cujos pais viviam em Manhattan. Assim, ele fora passar o Natal em Nova York, e sendo um membro recém-admitido no escritório de advocacia do pai, voltaria de avião para Greensboro na noite do dia 25, para trabalhar no dia 26. Isso tornava Jack, Becca e os pais dela os únicos participantes da jornada natalina dos Exley para Summit Lake. A mesma pressão para distinguir ocorreria quando Becca se associasse ao escritório do pai. Mas primeiro ela teria de enfrentar a posse e o exame da ordem antes de se juntar aos outros advogados, que consideravam uma jornada de trabalho de 90 horas semanais a única maneira de provar o seu valor. Eles se aproximaram de Summit Lake perto das 6 da tarde, mesmo sem a luz do dia. Becca e Jack conseguiram sentir as montanhas a encará-los. Está vendo? Quando eles entraram na cidade, Becca apontou para o lago, onde 2 fileiras de 10 casas sobre a água apoiavam-se em longos pilares. Decoradas com luzes natalinas, as casas brilhantes eram refletidas no lago abaixo. Um caminho estreito situava-se atrás das residências, e o Sr. Exley conduziu Scarlett por ali, estacionando uma pequena vaga perto da última casa de fileira. Todos embarcaram, estava mais frio naquela região do que ao nível do mar. Becca pegou a mão de Jack e o levou ao terraço que circundava a construção. Os dois caminharam até os fundos, onde ficaram observando o lago. O que acha? É incrível, agora sei por que você gosta tanto daqui. O que é aquilo? Jack perguntou quando fitou a luz do outro lado do lago. O farol de Summit Lake. Na noite de Natal, a luz alterna entre vermelho e verde. Fica exatamente no lugar onde as montanhas acabam, do outro lado. O lago se abre ao longo de muitos quilômetros, Becca explicou. Está vendo a árvore?
Sobre os prédios de 2 andares, Jack avistou o topo de um pinheiro brilhando luzes coloridas e uma estrela cintilante. Becca apertou a mão dele lentamente de Jack do jeito que sempre fazia. Não fique triste, no próximo ano vamos passar Natal em Gurbay. Sei disso, mas consigo ver minha mãe chorando na manhã de Natal por eu não estar ali. No próximo ano, minha mãe é quem estará chorando. Quando eu tiver 30 anos, ela ainda irá chorar se eu não estiver por perto na manhã de Natal. Eles tiraram a bagagem do porta-malas e em seguida foram para a cidade. Becca segurava uma boneca enquanto Jack carregava um caminhão de brinquedo. Eles seguiram ao longo do cais, que ficava atrás das palatas, e então chegaram a Maple Street, que tinha 5 quarteirões e acabava no hotel de 3 andares. Lojas e restaurantes se enfileiravam na rua, no meio da cidade, e os dois alcançaram um pinheiro gigante que não ficaria inapropriado no Rockefeller Center, e colocaram seus donativos debaixo da árvore. Venha, quero lhe mostrar os arredores, Becca disse. Eles se dirigiam até o fim da Maple Street, deram meia volta e regressaram pela outra calçada. O fluxo de pedestres era esporádico, já que as pessoas estavam saindo das lojas carregando presentes alguns dias antes do Natal. Sem a intromissão das luzes da cidade, o céu noturno estava decorado com estrelas. Lembrando-se de sua cidade, Jack contemplou as casas situadas na encosta da montanha. Estavam enfeitadas com decorações natalinas e ele imaginou uma vida com a segunda casa, situada nas montanhas em que a família e os amigos se reuniriam para passar finais de semana, feriados e férias. Jack passou a conhecer jovens ricos desde que entrou na George Washington, alguns tão abastados que faziam sua vida em Gurbay parecer uma piada. Becca e a família dela, Jack sabia, aproximavam-se desse tipo de riqueza. Os pais de Jack nunca tiveram muito dinheiro e jamais puderam se permitir o luxo de uma casa de férias no condado de Dorr, para onde alguns de seus amigos iam durante o verão. Mas nada disso importava para ele. Seus pais deram aos filhos tudo o que tinha, e por isso Jack pôde frequentar a Universidade de George Washington. Quem sabe a partir dessa oportunidade, uma vida que Becca levou por 20 anos talvez fosse possível? Talvez. Foi quando a dúvida tomou conta de sua mente e nublou o caminho que ele vislumbrava para seu futuro. Enquanto permanecesse naquela cidade, o pensamento de que teria que oferecer para a garota que amava o deixava tenso. Os conselhos de seu orientador estariam corretos? Jack imaginou-se encarando semanas de trabalho de 90 horas, realizando pesquisas de porão de um escritório de Nova York. Não, decidiu. Ele viveria à custa dos programas de assistência do governo antes de decidir de seus sonhos, ou de cair na rotina de uma vida de um emprego de 9 horas na manhã às 5 da tarde. Essa é a nossa igreja, Becca apontou para a grande estrutura no fim da Maple Street. A missa do galo é muito bonita. Mal posso esperar, Jack sorriu. Você está contente de ter vindo? Sim. Becca passou o braço em torno da cintura dele durante a caminhada pela cidade. Jack a lançou pelo ombro e a estreitou junto de si. Kelsey Castle, Summit Lake. Kelsey acordou cedo e foi correr pelas ruas. Apesar do seu sonho, ou talvez por causa dele, ela decidiu correr naquela manhã, às 5:30. A cidade dormia quando Kelsey alcançou as margens do lago. Então ela pegou uma trilha de terra que passava pelo hospital e seguia perto da água, até chegar a Farol, a 3 quilômetros de distância. Um caminho pavimentado atravessava o pátio e levava à entrada da torre. Kelsey subiu a escada em caracol, com degraus metálicos que ressoavam sob seus pés. Respiravam com dificuldade quando atingiu o topo e atravessou a pequena passagem que parecia pertencer a um submarino. O vento era mais forte no alto da torre e Kelsey teve de se agarrar pelo corrimão para se afirmar. Ela olhou para além do lago. A cidade começava a despertar com luzes visíveis nas casas e chaminés lançando fumaça. Kelsey se dirigiu ao outro lado da torre, onde o lago se abria para uma vasta extensão de água, que abrangia diversos quilômetros. De sua perspectiva, pôde ver o horizonte ganhar as cores do amanhecer. Sentou-se no piso metálico frio
e colocou as pernas entre barras verticais no parapeito. Segurando as duas barras, enfiou o rosto entre elas e assistiu ao nascer do sol. Quando o sol surgiu acima da linha do horizonte e sua luz traçou um caminho ao longo da superfície do Lago Summit, a mente de Kelsey se fixou em Becca Exley. Se sua informação estivesse correta, por que Becca se casara em segredo? A lista de possibilidades era longa. Os pais dela não aprovaram o rapaz. O relacionamento era novo? Eles eram muito jovens? Ninguém entenderia um casamento realizado tão às pressas. Ele era mais velho? Um professor, talvez? Ou quem sabe um advogado? E o caso dele tinha de ser mantido em segredo? Qualquer que fosse o motivo, o resultado era o mesmo. Os pais de Becca não sabiam nada a respeito do casamento. Ou ao menos não sabiam na noite em que ela fora morta. Kelsey observou através do lago, as fileiras do arco das palaftas eram visíveis. Na extremidade da casa dos Exley ficou iluminada pela luz matinal. Kelsey franziu os lábios e respirou lenta e longamente, soltando uma fumaça pouco visível no ar frio. Precisava do diário de Becca? Se ele existisse, sem dúvida conteria a identidade do homem com quem ela se casou. E se Becca escreveu nele no café, na noite em que foi morta, alguém tinha conhecimento desse diário. Kelsey passou meia hora no alto do farol, refletindo sobre os fatos dos assassinatos de Becca e reconstituindo suas informações. Enfim, com o sol já mais alto no horizonte, ela desceu a escada e pegou a trilha perto do lago. Ela se ofereceu para encontrá-la às 7 da manhã, poucos minutos depois do horário marcado. Kelsey parou de correr e passou a caminhar percorrendo o cais perto das palaftas. E o viu na extremidade. Procurou se acalmar durante a caminhada e parou diante da propriedade do Exley. O delegado Ferguson se aproximou com um cigarro entre os lábios e o acendeu, tragando por alguns segundos antes de falar. Bom dia, mocinha. A fumaça saiu pela boca e se afastou, levada pela brisa. Parece que você já teve um dia de atividade intensa. Corrida matinal, não dormi bem. Kelsey apontou para a casa dos Exley. Obrigada por fazer isso. Não tenho certeza do que você vai descobrir lá dentro, mas façamos isso antes de alguém desta cidade acorde e me veja deixando uma jornalista entrar na cena do crime. Eles ultrapassaram a fita amarela para isolamento da área que circundava o terraço e ondulava na brisa. O delegado Ferguson chacoalhou algumas chaves e se impacientou com as portas do pátio. Ele empurrou a porta corrediça do vidro para o lado e Kelsey o seguiu para o interior da residência. Ela passou pela sala de estar e chegou à cozinha, onde Becca foi atacada. Kelsey estivera ali em seu sonho na noite anterior. Ao olhar em volta, ela viu a ilha longa com 4 bancos. Os armários de pinho alcançavam o teto, os eletrodomésticos de aço inoxidável e as bancadas de granito davam ao lugar uma aparência refinada. Kelsey notou a porta fora da cozinha, que dava acesso ao vestíbulo, a mesma pela qual o agressor entrou na noite em que Becca foi assassinada. Kelsey imaginou aquela noite, o material de estudos de Becca sobre a ilha e ela sentada num banco. Em alguma maneira, o homem entrou na casa através de uma porta estrancada ou com a permissão de Becca. Depois, uma luta, articulações de dedos de Becca machucados e 2 delas fraturadas na mão direita. Pele sob as unhas e pelos faciais nas palmas das mãos. Papéis, livros espalhados pela cozinha, louça estilhaçada sobre o piso. Ao imaginar a cena, Kelsey se pegou torcendo para que Becca lutasse por uma maneira de alterar o resultado. A luta aconteceu bem ali, onde Kelsey estava. Os vestígios daquela noite, a louça quebrada e os móveis virados, continuavam presentes. Uma sensação sinistra tomou conta de Kelsey quando ela considerou que estava no mesmo lugar em que outra mulher fora atacada, uma experiência igual à sua própria de algumas semanas antes. Tirada de sua trilha de corrida naquela manhã, Kelsey lutou pela vida como Becca, e as perguntas que vinham fazendo sobre Becca eram iguais àquelas que se escondiam nos cantos sombrios de sua mente. Por que fora atacada? Houve algo que ela fez para provocar aquilo? Por que o canalha a escolheu e não outra pessoa? Por quanto tempo ele a teria esperado e observado? Ela conhecia o homem por trás das máscaras ou ele era apenas um estranho aleatório escolhendo uma mulher aleatória?
Percorrer a propriedade dos Exley fez aqueles cantos sombrios de sua mente brilharem, e todas as questões que vinham evitando passaram ao primeiro plano. E naquele momento, Kelsey quis saber se Pencontrey, seu pai substituto, sabia mais que deixou transparecer no caso de Becca. Se ele tinha consciência de que a única maneira de Kelsey superar seus medos era através do trabalho e por meio de um caso que a forçava a analisar longamente e de maneira árdua e considerar o que acontecera. Mas se ela estava dando a Pen mais crédito do que ela merecia, uma coisa era certa. Houve um motivo para Kelsey assumir tão rapidamente aquela história. E quando se viu ao mesmo lugar onde Becca Exley fora estuprada e morta, ela se deu conta disso. Kelsey sentiu-se ligada a Becca. Houve a noção de saber exatamente o que ela passou, de saber o que ela sentiu naquela noite. Ali, no meio da cena do crime, Kelsey soube que não estava apenas escrevendo um artigo para preencher a cota de laudos que sua labuta mensal. Ela estava à procura de respostas para desenvolver uma dignidade a uma garota inocente. Becca Exley merecia uma conclusão para esse suplício, e se Kelsey conseguisse achar as respostas e fornecer essa conclusão, quem sabe ela se beneficiaria tanto quanto Becca. Talvez fosse capaz de voltar à sua vida e definir um rumo fazendo o mesmo para si. O delegado Ferguson precisou de 10 minutos para descrever a cena naquela noite. Kelsey anotou os menores detalhes. Informação sozinha jamais solucionaria alguma coisa, mas reunida com o que ela já possuía, contribuiria para a narrativa. Importa-se se eu der uma volta pela residência, delegado? O lugar foi arrumado. O que você espera encontrar? Uma ideia, Kelsey sorriu. Você tem 5 minutos e não toque em nada. O delegado Ferguson sentou-se num banco da cozinha, tamborilando com os dedos no granito. Sabendo que a cozinha era a principal cena do crime e que todas as provas teriam sido cuidadosamente coletadas dali, Kelsey seguiu por um corredor e chegou a uma sala de lazer. O lugar era constituído por uma mesa, uma cadeira e uma parede com estantes de livros. Ao contrário da cozinha e da sala, aquele recinto estava imaculado e intocado. Contra as ordens, ela, em silêncio, abriu as gavetas, manuseou o conteúdo das estantes. Em seguida, no andar superior, Kelsey entrou em cada um dos 3 quartos, passou o maior tempo nos aposentos de Becca. Primeiro verificou a mesa de cabeceira e em seguida olhou debaixo do colchão. Encontrou o closet quase vazio, com o armário sem nada de valor. Passados 5 minutos, ela afastou uma mecha de cabelo do rosto e percorreu com o olhar o ambiente. O quarto silencioso de uma garota morta que jamais voltaria a usar nada das coisas situadas na penteadeira, nas gavetas ou nas prateleiras. Finalmente, Kelsey voltou para o andar anterior. Achou o que procurava? O delegado Ferguson perguntou quando ela se aproximou. Não. Bagunçou as gavetas e armários que eu disse para você não tocar? Também não. Vamos embora antes que eu perca meu emprego. Os dois saíram e o delegado Ferguson trancou a casa. Eles começaram a caminhar pelo cais. Muito bem, mocinha. Qual é a novidade que você tem para me contar? Eu sei o segredo de Becca, Kelsey disse sem parar de andar. O delegado voltou a tragar seu cigarro, fazendo um certo ar de espanto. Tirou o cigarro da boca e disse: Qual é? Ela fugiu para se casar. Casou-se sem que seus pais soubessem. Refletiu a respeito. O delegado deu outra tragada. Olhou para as montanhas e Kelsey percebeu que a mente dele trabalhava. Aquele era um detetive que tinha um caso não solucionado, que o atormentava sem cessar, pedindo uma solução. Quando ele tirou o cigarro da boca, a fumaça espantou pelo lábio superior e entrou pelas narinas. Kelsey achou aquilo podia ser uma nova definição para fumante passivo. E sentiu vontade de dizer ao grande detetive que se a primeira inalação não matava, a segunda talvez conseguisse. Em vez disso, ela afastou a fumaça fedorenta do rosto com um gesto de mãos. O que trouxe o delegado de volta aos seus pensamentos? Desculpe. Rapidamente apagou o cigarro com a sola dos sapatos e enfiou a bituca no bolso. Afastou a fumaça residual com um gesto de mãos, mas sua mente estava sem dúvida em outro lugar. Isso não faz sentido, ele afirmou por fim. O que não faz sentido? Becca ser casada.
Investiguei seu passado a fundo, nunca deparei com algum registro que sugerisse isso. Para casar, você precisa de uma licença matrimonial. Após a cerimônia de casamento, uma certidão de casamento é emitida, devendo ser registrado num condado para legalizar a união. É parte da nossa grande burocracia, que, diga-se, não é nada mais do que um negócio rentável para os condados. Nunca achei um registro assim. Eles percorreram a Map Street e chegaram a Minnehaha Avenue. Então pararam em frente à sede da polícia Summit Lake. Millie Mays teria se equivocado? A idosa entendera mal a descrição de sua filha da conversa com Becca? Um pouco de demência e floreio alteraram a história na cabeça de Millie? Era possível, Kelsey concluiu, mas improvável. Kelsey entrevistara muitas fontes da mesma forma que entrevistou Millie, com naturalidade, sem pressão para obter informações detalhadas. Além disso, Kelsey percebia quando as pessoas deturpavam o que sabiam. Algumas vezes elas floreavam seu conhecimento para se sentirem mais importantes e talvez colocarem seus nomes numa revista. Em outras, elas não tinham indícios reais a respeito do que Kelsey estava perguntando, mas eram incapazes de admitir isso. Assim, criavam uma história do nada. Millie não se enquadrava em nenhuma dessas categorias. Ela relutara em revelar o segredo que guardava, e em seguida não teria dado nenhuma informação se Kelsey não a manipulasse. E se eles foram para Las Vegas e se casaram sem mais nem menos? Ela perguntou. O delegado Ferguson fez um gesto negativo com a cabeça. O casamento poderia ter sido em Las Vegas ou na Jamaica? Não faria diferença? O casal tem de registrar certidão de casamento e os registros aparecem quando pesquisamos o nome de um deles no nosso Banco Nacional de Dados. Se esse suposto casamento tivesse acontecido fora dos Estados Unidos, a certidão precisaria ser encaminhada para cá pela embaixada americana no país estrangeiro. Talvez algumas semanas depois, assim quem sabe a certidão ainda esteja no exterior sendo processada. O problema com essa teoria é que não há registro de saída de Becca no país. Assim, se ela se casou, foi aqui nos Estados Unidos e não há registro disso. Portanto, ou ela burlou o sistema ou você está errada. O delegado alisou o cavanhaque. Onde você obteve a informação de que Becca se casou? Kelsey sorriu para ele, como se Ferguson devesse saber que não valia a pena fazer uma indagação. Tudo bem. Quão confiável é essa fonte? Se a história do casamento for verdadeira, ela é bastante confiável. Acho que vamos ter de investigar mais um pouco em busca da resposta. O delegado Ferguson tirou o toco de cigarro do bolso e o acendeu. Mas tomou cuidado extra para manter a fumaça só para si. A única maneira de esse cenário ser possível seriam eles terem se casado em segredo, rápido de verdade, sem ninguém saber e sem nunca haverem registrado a certidão de casamento, que eles teriam de fazer juntos. Então, Becca deve ter sido morta antes deles registrarem a certidão? Exatamente, é o único jeito. Por algum tempo, os dois permaneceram calados. Examinei com muita atenção as informações que o senhor me deu, delegado. Fiz o mesmo com as suas. O senhor sabe algo a respeito de um diário? De quem? De Becca? Sim, ouvi dizer que ela escrevia um. Onde está? Com os pais dela? Duvido. Kelsey balançou a cabeça. Pelo que parece, ela fez algumas anotações nele poucas horas antes de sua morte. Deveria estar entre as provas coletadas nas palavras naquela noite. Nenhum diário foi encontrado naquela noite. Eu sei. E você sugere que deveria ter sido? O que digo é que, se Becca fez anotações num diário assim em Summit Lake, ele tem de estar em algum lugar. E suponho que você não encontrou nenhuma gaveta ou armário que acabou de remexer na casa dos Exley. Kelsey fez um gesto negativo. Quem coletou as provas naquela noite e criou aquela lista? Meus homens, o delegado Ferguson informou, sob minha supervisão. Não foram os seus amigos da polícia estadual? Eles só chegaram muito tarde naquela noite, depois que a maior parte das provas já haviam sido documentada. Se o diário estivesse naquela casa, nós o teríamos encontrado. O documento? Claro. Kelsey fechou os olhos e levou a mão à testa. Ainda não nos ajuda muito. O delegado deu de ombros. Mesmo se for verdade que Becca era casada. Não.
O senhor me disse para descobrir o segredo de Becca? Disse, mas descobrir um segredo jamais é a chave. Descobrir por que um segredo é o que leva a algum problema. Becca Exley Summit Lake, 13 semanas antes de sua morte. Após o Natal, eles passaram mais 3 dias em Summit Lake. Becca e Jack passaram pela cidade, tomaram café no Mill, jantaram com os pais de Becca e passaram noites tranquilas no Palavita, vendo filmes e jogando cartas. O Sr. Exley tentou convencer o Jack das maravilhas de exercer a advocacia, em vez de simplesmente possuir um diploma de direito. Jack prometeu não tomar nenhuma decisão até o término da faculdade. Na última noite, Jack e Becca saíram para jantar sozinhos. No próximo verão, gostaria que você fosse comigo para Greensboro, para eu lhe mostrar onde moro, Jack. Iremos até o litoral, veremos as ondas chegando no Caribe. Depois de nos formar, poderemos passar as férias ali. Onde? No Caribe? Santa Lúcia ou São Tomás? Também será possível alugar um veleiro ou navegar ao redor das Ilhas Virgens Britânicas? Não sei velejar. No próximo verão eu te ensino. Vou levá-lo a Mournford Cove, onde mantemos o nosso iate. É bem na costa. Grande ideia, Jack disse. Sim, Becca afirmou sorrindo. Não tenho os mesmos hábitos. Nunca tivemos um barco em minha família. E daí não leva muito tempo para aprender a velejar? O que você vai fazer após a faculdade, Becca? O que quer dizer? Olha sua vida aqui, você cursa uma faculdade muito cara, eu também, mas tenho uma bolsa integral. Suponho que seus pais assinem um cheque todo semestre. Você tem uma casa de férias nas montanhas, uma mansão em Greensboro e um iate. 2 deles, certo? Um aqui e um no litoral. E também temos uma casa em Vail. Que importa? Se você visse minha vida em Wisconsin... E não quero dizer isso de um jeito ruim, porque não sinto vergonha, mas se você visse onde eu moro, a casa que cresci, o carro que temos, garanto que ia estranhar muito. O que isso tem a ver com o que vou fazer depois da faculdade? Advogados recém-formados não se dão muito bem, a menos que sigam para Nova York e se vendam como escravos para um grande escritório. Mas sei que isso não é o que você quer fazer, e o seu pai é bastante esperto por não empregar sua garotinha no escritório poucos anos após admitir seu filho, e pagar um salário enorme para ela antes de ela fazer por merecer. Nesse caso, alugo um apartamento, dirijo um carro usado e me alimento de comidas baratas. Não acha que consigo fazer isso? Acho que consegue, acontece que estou acostumado com isso tudo. Mas só estaremos juntos, portanto, não importará onde iremos morar ou o que teremos. Becca esboçou um sorriso. Você é o bastante para mim. Mas tenho uma boa notícia, Jack. Você será muito bem-sucedido no que fizer. Jack deu de ombros num gesto de desdém. Teremos de encarar mais um semestre da faculdade após e o exame de ordem antes de nos prepararmos com essas coisas. É muito estranho, não é? Becca afirmou. Pensar a respeito da vida após a faculdade. Não precisar mais enrolar, não precisar mais esconder nada, poder ter nosso próprio lugar e dormir junto todas as noites, e não ter mais de entrar escondida na casa no meio da noite. Vai ser estranho contar para Gale e Brad, mas acho que Gale suspeita de alguma coisa. Sim, Jack olhou pela janela do restaurante. Vai ser estranho de verdade. Becca Exley. A entonação era grave e forte, e quando Jack ergueu o olhar, ficou surpreso de ver alguém de sua idade ligando aquela voz. O rapaz usava uma barba estilosa, meticulosamente mantida, e da qual ele, sem dúvida, sentia muito orgulho. Olá! Becca lançou um olhar rápido para Jack e os olhos dela regalados. Um sinal para informar Jack que algo embaraçoso estava acontecendo. Becca tirou o pé e ofereceu ao rapaz abraço obrigatório. O que faz por aqui? Da escola para casa e aqui com meus pais. E a George Washington? Tudo bem, realmente. Tudo bem. E Harvard? Está tudo bem. É o que se espera que seja. Um ponto de partida, certo? Jack viu Becca secar as mãos na saia.
outro de seus sinais. Este é Jack, Becca apresentou. Jack se ergueu, era alguns centímetros mais baixo e consideravelmente menor que o sujeito à sua frente. Ela ofereceu a mão. O rapaz pegou e apertou, o macho alfa. Richard Walker. Becca e eu somos velhos amigos. Ele disse como se eles estivessem 40 anos e não se vissem havia 20. Richard e eu fizemos colégio juntos, Becca informou. Sim, nós namorávamos. Richard conseguiu, encarando Jack. Éramos o que chamam de namoradinhos eternos do colégio. Jack não desviou o olhar de Richard, impassível. Estou familiarizado com a expressão. Jack também estava agora familiarizado com Richard Walker. Era idiota que aparecia em Washington de vez em quando para perturbar Becca e fazê-la chorar. Quando Jack e Becca se conheceram, ela estava tentando desatar o nó que unia o Richard no colégio. 4 anos depois, ela ainda se dedicava àquilo. Jack se lembrou dos olhos chorosos de Becca nos fins de semana em que aquele babaca aparecia para jurar de novo seu amor por ela e explicar o quão partido estava seu coração sem ela. Jack também se lembrou das discussões com Becca a respeito do fato de a família do sujeito ser dona de uma casa em Summit Lake, onde os dois passavam todos os verões durante o colégio. Há quanto tempo você está aqui? Richard quis saber. Quase uma semana. Viemos para o Natal. Vamos embora amanhã. Vocês dois vieram? Becca sentiu com um gesto de cabeça. Como vocês se conheceram? Fazemos faculdade juntos, Richard, Becca afirmou. Somos os que chamamos de namoradinhos eternos da faculdade. Jack arqueou uma sobrancelha. Por um instante, Richard ficou paralisado e em seguida deu um sorriso forçado. De imediato, Jack percebeu que aquele sujeito tinha uma autoestima exagerada. Entendi. Parabéns. De onde você é, chefe? Chefe? Green Bay. Wisconsin. Richard assumiu uma expressão esquisita. No meio do nada, hein? Bem-vindo à civilização. Jack continuou a encará-lo, mas nada disse. Richard voltou a se dirigir a Becca. Quero conversar com você um minuto. Claro, Becca respondeu, com certo espanto. Em particular? Becca sorriu amarelo, olhou rapidamente para Jack e depois de volta para Richard. Estou jantando, Richard. Não vou correr para um canto com você como na escola. Jack deu um sorriso discreto. Ela tinha motivos para amar aquela garota. Entendi, Richard repetiu. Não pretendia interferir. Foi legal revê-la, de verdade. Também gostei. Becca deu-lhe um abraço relutante. Passe bem, chefe. Até mais, Dick. Como disse? Dick é um diminutivo de Richard. Sou conhecido por Richard. Jack sentou-se e pôs o guardanapo no colo. A gente se vê, Richard. Richard esboçou um outro sorriso forçado. Realmente um sujeito fino, Becca. Tenho certeza de que seu pai está feliz com o fato de você estar saindo com ele. Tchau, Richard. Becca o despachou. Feliz ano novo. Richard o encarou. Por fim, ele deu um passo para trás. Sim. Jack observou partir. Qual é o problema dele? Não sei. Meu Deus, foi difícil. O cara sempre falou assim, com voz de locutor? Ele quer ser promotor. Suponho que acha que isso ajudará no tribunal. Ajudará os jurados a acharem que ele é um idiota. E você namorou esse cara? Esse é o cara? Pare! Becca pediu, sorrindo. Ele parece meio doido, não? Jack perguntou. Sim, parece um pouco estranho. Ele ainda... Sabe? Ele nunca superou o fim do nosso namoro. Você acha? Por que o chamou de Dick? Por nada. Sorrindo, Becca fez um gesto negativo com a cabeça. O que eu vou fazer com você? Eles terminaram de jantar e pegaram Map Street de volta para a palata. Meus pais gostam de você, Jack. Não se preocupe com Richard. Ele estava tentando irritá-lo. Posso não me tornar o advogado com que seu pai quer que você case, mas comparado a Dick Walker, tenho certeza de que seus pais acham que eu sou um bom partido. A não ser que eles tenham se deixado seduzir por aquele sorriso falso que quase peguei. Meu pai sempre gostou daquele colégio.
mas só porque eu estava namorando. O pai de Richard é um grande advogado. Portanto, meu pai o conhece. Richard costumava tirar um proveito disso. Mas já chega de falar do colégio. Vamos ver com quem deparamos no próximo ano, quando visitarmos os seus pais. Jack sorriu. Não tenho nenhum Dick Walker em meu armário, acredite em mim. Bem, Richard foi a primeira pessoa com quem falamos do nosso namoro, além de nossos pais. O que faremos quando voltarmos para a faculdade? Iremos contar a todos, certo? Gale e Brad? Jack deu de ombros, em sinal de dúvida. Sim, você não parece muito certo. Acho que não precisamos conversar a esse respeito. A respeito de quê? Creio que iremos ter alguns problemas quando voltarmos para a faculdade. De que tipo? Você está começando a me deixar preocupada. Não são problemas entre mim e você, são problemas com nossos amigos. Mantivemos o segredo por muito tempo. Estou começando a achar que deveríamos ter contado tudo desde o início. Desde o verão passado, quando tudo aconteceu entre nós. Teria nos poupado de várias situações complicadas que estamos prestes a encarar. Eles entraram numa rua secundária e rumaram para o lago. Entendo o que está dizendo, Jack, mas acho que tudo dará certo. Talvez seja um pouco estranho no início, mas é isso. Gale é uma coisa, Jack disse quando começaram a percorrer o cais. Brad é outra. Como assim? Jack não teve tempo para responder quando ele e Becca se aproximaram da casa. Viram Brad sentado num banco do pátio. Brad assumiu uma expressão confusa quando viu Becca chegando ao lado de Jack. Brad? Becca não entendia o que estava acontecendo. Ai, meu Deus! O que vocês estão aprontando, rapazes? Ela perguntou para Jack, sorrindo. Você sabia disso? Droga! Jack murmurou, soltando a mão de Becca. Becca se aproximou de Brad e tentou lhe dar um abraço. Brad impediu o avanço dela com um abraço, olhando só para Jack. Você contou para ela? Perguntou. Não, Jack respondeu. Não disse nada. Brad, o que está acontecendo? Becca parou de sorrir. O que há, meninos? Brad encarou Jack. Incapaz de olhar para Becca, finalmente ele dirigiu o olhar para ela. Vim para falar quanto gosto de você. Achei que você sentiu mesmo por mim. Foi o que você falou na outra noite. Brad balançou a cabeça. Em seguida, deixou escapar um sorriso forçado. Vim para falar que estou apaixonado por você, mas vejo que você está saindo com Jack pelas minhas costas. Tornou a fitar Jack. Achei que sua mãe o mataria se você não fosse para casa no Natal. Planejamos isso há poucas semanas, Brad, Becca disse. Brad semicerrou os olhos quando captou a mensagem. Vocês estão juntos ou algo assim? Becca fez que sim com a cabeça, sem nenhuma expressão. Desde o verão, ela revelou. Mas não foi de repente, Brad. A gente já se gostava fazia algum tempo. Então, todas as conversas que tivemos sobre meu pai, todas as sacanagens dele, todas as vezes que ficamos acordados até o nascer do sol, durante tudo isso você já estava com Jack? Pensando em Jack? Pensando não, Becca afirmou. Estava pensando em você e em sua situação, porque somos amigos, Brad. Você e eu sempre ficamos acordados até tarde conversando sobre coisas. É o que você e eu sempre fizemos. Você é um grande ouvinte, um dos meus melhores amigos. Eu vou entrar, fiquem conversando, Jack disse. Por que você não me contou no outro dia, no almoço? Brad quis saber. Jack deixou escapar o ar com força. Não sei, Brad. Fiquei artudido a escutar o que você estava me contando, do mesmo jeito que você ficaria se eu lhe contasse. Quer dizer que você deixou que eu ficasse falando como um idiota, dizendo como achava que Becca e eu iríamos ficar juntos, e me deixou passar todo o recesso Natal achando que tinha alguma chance com ela, tentando descobrir uma maneira de revelar meus sentimentos para ela, e o tempo todo você sabia que ia estar com ela no recesso, rindo de mim? Ninguém riu de você, Brad. Eu nunca faria isso. E aquele dia não era o momento certo de eu te contar. Eu precisava pensar direito. E você veio pra cá pelas minhas costas para pensar direito? Não, Jack negou com mais firmeza. Vim pra cá pra passar o Natal com Becca. Porque ela e sua família me convidaram.
Nada disso foi feito pelas suas costas, porque antes da nossa conversa eu não sabia que meu relacionamento com Becca tinha algo a ver com você? Certo, rapazes, vamos fazer uma pausa de 1 minuto? Becca pediu. Gale sabe? Ninguém sabe, Becca informou. Não sabíamos como contar a vocês. Lentamente, Brad passou por eles, encaminhando-se para a frente da casa onde estacionara seu carro alugado. Embarcou nele e deu a partida no motor. Onde você está indo? Becca se aproximou do veículo. Não vou ficar aqui. Entre em casa, Brad. Conheça meus pais. Passe a noite aqui. Assim podemos conversar. Já conheci seus pais. Na certa, eles me acham um tremendo idiota. Brad deu ré pelo acesso de veículos. Becca e Jack viram o amigo se afastar sem se despedir. Foram deixados ali, parados diante da palafita decorada com luzes de Natal.